Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos impulsionam, que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, e em cada uma delas demos um passo. Na atual encarnação, estamos tendo oportunidade de conhecer os princípios da doutrina espírita que nos auxiliam a seguir em frente o mais rapidamente possível. Então, vamos, como bons jardineiros, arrancar do nosso coração a erva daninha dos vícios e defeitos que são o que nos atrapalham nesta caminhada. E hoje a nossa reflexão é baseada na segunda epístola de Paulo a Timóteo, onde o apóstolo diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Vou repetir: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Isso significa o quê? Significa desde os tempos imemoriais, idealizam as criaturas mil modos de se apresentar a Deus e aos seus mensageiros. Você já parou para pensar nisso? Como vai se apresentar a Deus quando chegar o momento de voltar para a pátria espiritual? Ou para os espíritos que vão estar lá aguardando você? Pois é. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres no propósito de desfiá-las em um rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaque no futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte com o título de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é o departamento da casa divina. Por isso que Jesus nos legou uma das suas parábolas dos trabalhadores da vinha, que às vezes a gente não entende o porquê que o dono da vinha contratou os primeiros e no final do dia contratou outros e pagou o mesmo salário. É que na parábola dos trabalhadores da vinha, o salário é o quê? É a felicidade de todos, mesmo aqueles que chegaram antes e os que chegaram depois, vão ter seu local junto a Deus, a Jesus e aos bons espíritos, não num céu como a gente imagina, onde todo mundo vai ficar sem fazer nada, não. A parte espiritual é um local que tem muito trabalho. Então, é importante a gente lembrar que cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, não, e sim de graus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante, ele se desdobra para todo mundo. Todo mundo pode chegar à tão sonhada felicidade, ou seja, a perfeição. Aqui, uns abrem covas na terra produtiva, como os trabalhadores da vinha, outros manuseiam livros para o suco da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifesto, ou seja, todos nós temos que estar dispostos ao trabalho. E não importa qual o tipo de trabalho, não. Atualmente na Terra, a gente tem grande conta, trabalhos como do médico, arquiteto, engenheiro, mas não valoriza muito.
o trabalho da diarista que vem à nossa casa, do funcionário público, daqueles pelo duro, como são chamados, os que trabalham nas secretarias de obras, fazendo a limpeza das nossas cidades. E olha, muitas vezes é mais fácil um pelo duro, como são chamados, chegar no reino dos céus, do que o médium, o arquiteto ou o engenheiro. Então, é importante a gente compreender que nós, trabalhadores, somos classificados em posições diferentes, mas o nosso campo de trabalho é um só. É atualmente o planeta Terra. É. Porque muitas vezes a gente olha as estrelas, eu tenho vontade de ir para as estrelas, com certeza. Um dia, no futuro, depois de cumprirmos as funções que temos aqui no planeta Terra, podemos aspirar, viver até aqui no nosso sistema solar, nos mundos mais adiantados, de acordo com os espíritos, Júpiter, Saturno, Marte são planetas mais avançados do que nós. É justo que a gente até pense em ir morar lá, viver lá, num outro patamar evolutivo. Mas, para chegar lá, nós temos que deixar a Terra, que é a nossa casa, brilhando, não é assim? Então, é importante a gente lembrar que no centro das realidades não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, não. Mesmo porque o trabalho é complexo. Em todos os setores, a ação é dignificante. E o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Então, eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. E não vamos esquecer que nas centenas, milhares de encarnações que nós passamos pelo planeta, nós passamos aí por todo o tipo de trabalho. Então, nessa encarnação, temos uma oportunidade de um trabalho mais calmo, mais tranquilo, vamos aproveitar para adquirir um pouco mais de virtudes e qualidades para chegarmos lá no reino dos céus. Tem um depoimento interessante que Allan Kardec colocou, não sei se no primeiro ou segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é um depoimento de uma rainha de França, que depois de morrer, chega na pátria espiritual e diz ela que viu muito acima dela, ou seja, muito mais evoluído, espíritos aos quais ela achava que tinham trabalhos menos dignos, mas eram espíritos mais evoluídos. Então, vamos pensar nisso. Muitas vezes nós achamos que somos o ó do Borogodó, não somos o ó do Borogodó, coisa nenhuma. Ainda somos candidatos a obreiro, esperando a aprovação. Pense nisso. Uma boa semana que começa nessa segunda-feira. Procure ser um pouquinho melhor que na semana passada, enquanto eu dou um beijo no seu coração e aguardo você amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Até lá, então.